Boa noite, Olá, boa noite. Tudo bom? tudo ótimo. Já estava introduzindo aqui, falando de você, da nossa 2 anos, né, no mínimo, que, mas parece que eu já te conheço há uma eternidade, né? E Acho que é até mais. Acho que é até mais tempo. Gente, eu tô no meio de uma tempestade aqui. Eu falo da Noruega, tá uma tempestade de vento, assim. Eu não sei, trampolim voando, tudo voando. Então, assim, se o meu áudio falhar, eu tô no 4G, me avisem. vamos lá, mas por enquanto tá indo bem. Mas me conta, eu já introduzi um pouquinho aí sobre você, acho que a maioria das pessoas sabem quem é você, mas fala um pouquinho mais, né? E o que que você tem feito atualmente aí na Noruega nessa pandemia? O que que você me conta? Essa pandemia trouxe algumas coisas boas, né? A possibilidade dos atendimentos online foi uma dessas coisas boas. Então, eu tenho ocupado boa parte do meu tempo com os atendimentos online. Tenho trabalho de mentoria em dieta cetogênica pela plataforma da Bases Plena. Tem pós-graduação, né? A gente está sempre estudando, né? Não tem jeito. Estudando pós-graduação, fazendo meus estudos por fora também e tem realizado um trabalho de fazer palestras, né, dentro do Conselho de Tireoide e Metabolismo aqui na Noruega. Eu faço parte aqui do Conselho Regional, então eu tenho feito esse trabalho em duas cidades, né, de ficar indo, voltando, dando palestras em caráter presencial para trazer um pouquinho, né, um pouco do que eu vou trazer aqui eu já dividi em palestras com eles. Excelente, mas é esse mesmo intuito, o que que o meu convidado tem feito e se aprofundado, né? E vai dar de presente aqui pra gente essa noite. Eu tenho me aprofundado mais nessa questão da tireoide, na questão da imunidade, principalmente da autoimunidade. Tem sido a minha linha assim de estudo e de trabalho, né? É bom quando a gente consegue unir as duas coisas. Pronto. Até porque, para quem não sabe, né, ouvi no primeiro podcast a história dela, da questão que ela teve problemas de tireoide, então ela Uhum. dou nisso também, até por causa própria, né? Mas vamos lá. Qual que é a Vamos relação lá. alimentação, imunidade, sistema imune, papel da nutrição aí na imunidade? O que que você me conta? Bem, então, tem muita coisa que é dita, tem muita coisa que é falada, e eu quero já começar chutando a porta dizendo que não existem elementos, nutrientes, agentes, né, bioativos que isoladamente vão restaurar a sua imunidade num passe de mágica, né? Então, a gente tem o nosso sistema imune e ele é bem complexo. A nossa pele faz parte do nosso sistema imune, é uma barreira, né, mecânica contra o meio externo. A gente tem o nosso ácido gástrico, a gente tem a própria saliva, a gente tem mecanismos, né, de enzimas, de ácidos, de células especializadas, células já não tão especializadas, que vão estar atuando na nossa resposta imunológica, que vão servir como defesa. Só que quando a gente fala de defesa, né, a gente fala do nosso sistema imune. Então, realmente é um sistema, né? É um sistema bem complexo, bem organizado e que precisa de cuidado, porque quando não bem cuidado, não bem monitorado, organizado, essa resposta pode ser ou insuficiente, ou seja, a gente tem aquele indivíduo que tem aquela imunidade muito baixa, que fica doente por qualquer coisa, ou tem aquela resposta exacerbada autoimune, que é o que a gente também quer fugir a todo custo. E aí o nosso corpo vai proteger a gente de bactérias, de vírus, de fungos, de proteínas, de substâncias tóxicas. A gente está num ambiente que muito rico em substâncias
tóxicas, a gente tem desde os agrotóxicos nos alimentos até os plásticos também nos alimentos, nas embalagens desses alimentos. Então, a gente está exposto a muitos, como que eu vou dizer, a muitos problemas, assim, a muitas pessoas não, ativos que podem atacar a gente, né? A gente está exposto o tempo todo e, né, na alimentação a gente está ali, a gente está colocando aquilo ali diretamente dentro da gente. Então a alimentação tem tudo a ver com isso. Essas células, né, do nosso sistema imune, até o nosso próprio trato digestivo, precisa de nutrientes para que essa resposta ela seja adequada. Então, quando a gente fala de sistema imune, a gente vai precisar de nutrientes para que essa resposta ela aconteça de maneira satisfatória. São vários, gente. E aí, proteína, antioxidantes, enfim, a gente vai precisar de vários elementos. Por isso que é muito complicado a gente dizer assim, toma só. Eu vou até falar um pouquinho depois sobre os nutrientes que podem ser interessantes, falar um pouquinho de suplementação, mas eu acho muito assim estranho. Toma só a vitamina D, toma só a vitamina C, toma o shot da imunidade, toma isso, toma aquilo. Então, assim, é muito. Eu não sei na sua prática clínica o que você encontra aí, o que você ouve falar, se tem alguma coisa, qual é o maior mito assim, que você se depara? Não, a questão da tireoide está completamente vinculada à questão da saúde intestinal como um todo, né? E para uma tireoide funcionar bem, eu tenho que ter o intestino funcionando bem. São coisas que andam de mãos dadas aí. Então, aqueles pacientes que vêm procurando receitas mágicas, né? O que você falou, nutriente específico, não vai resolver se a base, que é o terreno biológico, não está resolvido, né, Tânia? E a gente tem as questões que atrapalham, né, na nossa resposta imune, e já vou chegar daqui a pouquinho, gente, na tireoide, mas que tem condições que vão atrapalhar, que é, por exemplo, exposição ao estresse crônico, obesidade, sobrepeso, deficiências nutricionais. Então, tudo isso vai atrapalhar o seu sistema imune a funcionar. E isso depende da alimentação, né? Como é que você vai ter um corpo com baixa inflamação, né? Num peso adequado, numa composição corporal adequada, sem doença crônica rolando, do tipo hipertensão arterial, diabetes e tantas mais, né? Como que você vai fazer isso sem você se atentar à sua alimentação, a ter uma alimentação adequada e equilibrada? Não tem jeito, a gente não consegue fugir disso, da alimentação como um pilar. Gente, a alimentação, uma boa alimentação, ela é um pilar da boa saúde e nós somos seres que estamos integrados. Então, assim, a gente tem o sistema imune, a gente tem a tireoide, a gente tem hipófise, a gente tem hipotálamo, a gente tem adrenal, a gente tem rim, a gente tem intestino, a gente tem toda uma rede que conversa entre si, que troca informação entre si. Então, quanto melhor você estiver no geral, no basal, né? Peso adequado, se alimentando bem, se movimentando, se expondo ao sol, né? Tendo contato com a natureza, que isso é importante também para a nossa microbiota, é importante também para o nosso intestino. Conforme você vai fazendo essas coisas simples, e a maioria delas não custam nem um centavo extra, né? Conforme você vai fazendo esse básico é justamente isso, é o básico que é a base para você construir uma boa saúde. Aí quando você fez o básico, aí você pensa, por exemplo, na estética. Conseguiu a estética? Peraí, vou para o próximo nível. Vou pensar na longevidade, tá? Longevidade. Agora eu vou pensar na alta performance. Eu quero ter mais performance, eu quero trabalhar mais, eu quero produzir mais, eu quero estudar mais, eu quero ter mais tempo com os meus filhos. Então, mas essa base a gente não consegue. Eu recebo muita pergunta assim: alimentação e tireoide, alimentação e intestino, alimentação e imunidade, alimentação e não sei mais o que. Tem a ver? Tem a ver? Ontem eu recebi assim, e rinite alérgica e alimentação, tem a ver? Gente, vai ter sempre a ver,
Porque, novamente, porque é construído em cima dessa base. A alimentação, ela faz parte dessa base. Não tem como fugir disso. Então, vai influenciar em algum grau. E aí tem mecanismos que a gente consegue reconhecer, a gente consegue ver descrito muito bem na fisiologia, né, nos compêndios, nos livros, e outras não, mas a gente sabe que existe uma relação ali, porque uma coisa começa a afetar a outra. Então, ter essa visão de base, de pilares, ela é imprescindível, né? E aí, quando a gente fala da tireoide, a gente, né, eu me encontrei estudando tireoide, né? Eu tive câncer de, para quem não me conhece, não conhece minha história, eu tive câncer de tireoide há 4 anos atrás e, né, perdi o órgão, tive que começar a correr atrás, fui descobrir que eu já tinha problemas de tireoide há muitos anos antes, há no mínimo uns 5, 6 anos antes do diagnóstico de câncer e nunca recebi esse diagnóstico. Eu não fiquei sabendo, tipo assim, é horrível a sensação que você ficar pensando assim, ah, se eu pudesse ter feito mais alguma coisa, porque disciplina para isso eu tenho. Se eu pudesse ter feito mais isso, mais aquilo outro. Mas, enfim, não tem como chorar pelo leite derramado, não. Vamos ver o que a gente pode fazer daqui para frente. E quando eu comecei a estudar tireoide, o que eu percebi? Eu percebi que a tireoide, ela pode afetar tudo. Literalmente tudo. Tudo, 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 tudo. Todas as nossas células têm receptores para hormônio tireoidiano, né? Então, quando a gente... A disfunção mais comum tireoidiana é o hipotireoidismo, né? E o hipotireoidismo, ele tem uma prevalência, né? Eu acho que tem aumentado cada vez mais, o diagnóstico tem sido feito com mais frequência e tudo mais. E a causa principal é uma doença autoimune chamada doença de Hashimoto ou tireoidite de Hashimoto. Eu prefiro chamar de doença que vai além da tireoide, não fica ali só localizada na tireoide, pode afetar todo o corpo. Então, ao estudar a tireoide, eu consegui realmente ligar esses pontos. E quando eu fui estudar a tireoide, falei assim, agora eu vou ajudar todo mundo, vai ser fácil, vai ser simples, eu vou estudar ali, vou ler um livro, 2, 3, e tá tudo certo. E eu me deparei com um mundo, e dentro desse mundo não fazia sentido eu estudar nada além da tireoide antes de voltar, dar alguns passos atrás e começar a estudar sobre intestino, sobre o sistema gastrointestinal, né? Não é só intestino, estômago também, boca. Então a gente precisa realmente, né, olhar para o nosso intestino com muito carinho. Eu sei que você é mais dessa linha, né? Da parte gastrointestinal. E eu consegui reconhecer isso, felizmente, muito rápido. E comecei a investir mais tempo e energia nisso, porque você não consegue tratar a tireoide se você não tratar o intestino, e você não consegue tratar o seu sistema imune sem tratar o seu intestino. De 70% a 85%, tá, das nossas células de defesa do nosso sistema imune se encontram dentro do trato gastrointestinal. Então, veja como que isso é problemático. E esses tempos, né, de pandemia vieram mostrar isso pra gente, deixar jogar isso na cara da gente. Peraí, cadê a saúde metabólica? Cadê a saúde intestinal? Cadê o seu sistema imune? Né? Cadê a sua nutrição em dia? Então, isso ficou muito evidente e é muito gostoso a gente ver as pessoas conversando sobre assuntos que não seriam discutidos há 5 anos atrás, como, por exemplo, né, a relevância da vitamina D, a relevância do zinco para a imunidade. Então, a gente veio daquela época que era só assim, toma vitamina C, né? E hoje em dia a gente já vê essa transição, né, peraí, tem a vitamina D, tem o zinco, agora já tem zinco com vitamina D. Eu tô achando isso o máximo, tô achando assim, muito rápido, né? Quando tem essa virada de chave muito rápida, é muito gostoso, é muito interessante. Ainda há muita desinformação e é para isso que a gente está aqui, né? Trazer mais informação, explicar um pouquinho mais, né? Sobre essas questões. Não sei se apareceu aqui alguma dúvida. Você quer me interromper, amigo?
Não, tranquilo. Mas no geral é isso mesmo. O pessoal, por exemplo, que trabalha com a hormonologia hoje em dia, né? Quem faz curso do Ítalo Rachid, Uhum. já começam a falar nas aulas, porque eu tenho colegas que fazem o curso, né? E vêm conversar comigo, tudo, Eu que, fiz. que primeiro tem que tratar o intestino, para depois querer mexer com o hormônio, porque senão não adianta. Quais que são os tijolinhos ali para fazer os hormônios? É tudo que eu consigo absorver. E se eu estou com um problema nessa absorção intestinal, que passa por uma desbiose, que passa por um leaky gut, que passa por uma alimentação inflamatória, eu não vou produzir hormônios direito. Então, não adianta só querer enfiar hormônio na pessoa, que você até vai falar a questão da tireoide, né? Sem que isso chegue no local, né, no receptor. Para fazer isso, tem que passar por o intestino. E se o intestino está doente, pode passar coisa a mais ou coisa a menos. Até a dose do hormônio é diferente, né? Sim, sim, sim. É, uma questão muito relevante na questão da tireoide, né, é a questão da autoimunidade, que é a causa mais comum, né, do hipotireoidismo e é a disfunção mais comum de tireoide que a gente conhece hoje. Foi a primeira doença autoimune a ser descrita, tá? A primeira doença autoimune é a tireoidite de Hashimoto. E é a doença autoimune mais prevalente também no mundo. E aí, o que a gente encontra na autoimunidade? A gente encontra um sistema imune que não está funcionando como deveria. Então, eu vejo muitas pessoas esquecendo da questão intestinal e querendo colocar, tacar suplemento, tacar um monte de coisa, tacar mais hormônio, quando a questão, a base ali, a base do problema é, na verdade, um sistema imune que não está funcionando da maneira certa. E a autoimunidade, ela pode ser um sinal, ela pode ser um red flag, que a gente chama, né? Uma bandeirinha vermelha ali acenando para você, de que você tem uma condição chamada leaky gut, que é a hiperpermeabilidade intestinal. Eu prefiro o termo hiperpermeabilidade intestinal, porque permeabilidade intestinal, o intestino ele é permeável, ele precisa ser permeável para que a gente absorva, né, nutrientes e tudo mais. Então, assim, é importante a gente fazer essa diferenciação e tem uma, como que eu vou dizer, uma permeabilidade seletiva, né, onde a gente deixa passar o que é mais interessante, né, os nutrientes, e isso acontece numa reação mais transcelular e a gente tem a paracelular, que é aí que entram a tal das tight junctions, que são as junções estreitas, que fazem parte do epitélio e fazem parte também da barreira do nosso sistema gastrointestinal. Então é muito importante a gente falar disso, e eu acho que muitas pessoas ainda não entenderam como que isso funciona. Então a gente tem uma barreira, né? Ela não é muito espessa, tem muco, tem as junções estreitas, tem as junções de adesão, e aí ali partiu dali já é a corrente sanguínea. E é interessante que depois eu mostro a fotinho aqui para vocês, né, que essas junções elas estejam vedadas, né, elas estejam ali, né, protegendo a gente. Então tem situações de inflamação, de infecção, que elas vão se abrir por um período curto de tempo para chegar a defesa ali para dentro, mais defesa para chegar reforço ali para o lúmen intestinal, ali para dentro do cano, da luz intestinal, né? Para dentro do intestino. Então, isso é ok. Mas quando a gente tem, né, essa abertura por um tempo prolongado ou uma resposta muito exacerbada, o que acontece? Acontece o vazamento que a gente chama, né? O vazamento, leak quer dizer de vazante, né? Que está vazando, leak gut, começa a vazar. Começa a vazar
toxina, começa a vazar grandes moléculas de proteína, de peptídeo, começa a ir para a nossa corrente sanguínea. E aí o que acontece? Acontece um estado de caos, de calamidade. O nosso sistema imune liga todos os alarmes ao mesmo tempo e grita, pega ladrão, pega tudo, entra num estado assim de loucura pura, e passa a atacar aquilo que está ali, né? E vai atacando de uma forma meio que cega. E acaba nesses ataques confundindo os agressores, as toxinas, com células do próprio corpo, né? Que é o que a gente chama o fenômeno do mimetismo molecular, né? Então, esse mimetismo, quer dizer, mimetismo é do que é parecido, é como se fosse um engano, né? Você vai ali, todo mundo passa a ser bandido, quem tá de capuz fazendo seu Cooper ali é tratado como bandido, vai para o camburão também, vai todo mundo para o camburão, não importa se estava fazendo algo ruim ou não. E a gente vê muito isso, por exemplo, com glúten. O glúten, ele tem a gliadina, que a gente encontra a gliadina em alguns tecidos, né, tireoidianos. Então, é algo bem comum de acontecer, né, em quem tem problemas de Hashimoto e tá nesse quadro, né, de hiperpermeabilidade intestinal, da leaky gut, ficar intolerante ao glúten pode ser interessante tirar por um tempo. Tem gente que consegue voltar, tem gente que não. A minha questão com glúten, além de ser uma proteína de difícil digestão e que realmente pode vazar, nesse caso aí de hiperpermeabilidade intestinal, é que a gente não tem glúten na natureza, gente. Assim, que a gente vai conseguir comer e tal. Acho que todo mundo já viu aqui como é que é uma rama de trigo. Não dá para colocar aquele trem na boca e comer como se fosse um churrasquinho. Não tem condições da gente simplesmente pegar aquilo dali e comer. Ah, comi por engano. Ah, não. Tinha glúten na frutinha que eu colhi ali da árvore. Tinha glúten ali no chão. A gente não encontra. A gente vai encontrar o glúten, né? Fontes de glúten em alimentos, em produtos alimentícios que foram ultraprocessados. E ali tem, por exemplo, agrotóxico, tem melhoradores de farinha, tem metal pesado, tem um monte de coisa. Então, ficam muitos fatores de confusão, tá? Para a gente ver. Então, é interessante? Não é interessante. O que é interessante é você testar para doença celíaca antes de retirar o glúten, por mais interessante que seja, né? Não é interessante. Mas quem tem, por exemplo, doença de Hashimoto, está mais predisposto a ter doença celíaca e vice-versa, tá? Então, as chances de uma pessoa que tem Hashimoto também ter doença celíaca, ela é 5, 6 vezes maior numa pessoa que tem Hashimoto do que uma pessoa que não tem Hashimoto, tá? Então, a gente começa a entender um pouquinho sobre essa questão, né? O quanto que é importante a gente ter o nosso sistema, né? O nosso intestino íntegro, ou seja, com essa barreira funcionando, né? Ela trocando ali, fazendo as suas absorções. Se tiver uma inflamação, né, temporária, passageira, abre um pouquinho, vai. Então, a gente hoje, a gente vai encontrar muitas pessoas com leaky gut que não sabem que tem leaky gut, porque a leaky gut, eu acho que leaky gut, gente, desculpa, vou usar o nome certo. A hiperpermeabilidade intestinal, ela na verdade não necessariamente vai trazer alguma queixa gastrointestinal. Essa que é a pegada. E aí, para a gente diagnosticar, para a gente, né, se você não está sendo acompanhado por um profissional que tenha tato, que entenda sobre o assunto, que saiba quais são os exames que podem ajudar nisso e tudo mais, você não vai ter um diagnóstico, você não vai ser tratado, né? Então, e aí você vai começar a tratar as causas, as consequências, causas não, a causa é ali, né? Pode ser várias, eu vou trazer aqui algumas, mas você começa a tratar, por exemplo, a pele pode começar a dar eczema, pode começar a dar acne, asma, aí começa a tomar bombinha, né?
passar creme, aí quer fazer tratamento com aquele remédio de acne horroroso. Aí não, peraí, vamos colocar também o remédio de acne, Roacutan. Aí coloca o Roacutan, não, tem que colocar um anticoncepcional oral, que é um disruptor, que é uma das causas de baixa na permeabilidade, no aumento, desculpa, da permeabilidade intestinal, baixa da barreira, aumento da permeabilidade. E aí fica naquele ciclo vicioso, aí começa a ter problemas de memória, né? O brain fog, que é o cérebro anevoado, começa a ter problemas hormonais, pode ser da tireoide, pode ser problemas, por exemplo, como a resistência à insulina, SOP, e por aí vai. A lista é muito longa, né? Dessas consequências dessa hiperpermeabilidade intestinal, dessa baixa barreira intestinal. Então, é bem complicado nesse sentido, porque é uma doença silenciosa nesse sentido, porque ela acontece, ela causa, vem ali no intestino, mas as consequências não são diretamente no intestino. Pronto. Pessoal, agora você deu um grande exemplo do que é a modulação intestinal. Todo mundo me pergunta, né? Legal. É do que agir nesses fatores aí, mesmo que sua doença seja à distância, modulando o seu intestino, eu consigo melhorar essas doenças, esses sintomas que você tem. Então, fica aqui um grande exemplo de uma doença que não é propriamente intestinal, mas que melhora quando a gente age no intestino, né, Tânia? Exatamente. E a gente encontra isso no Hashimoto com muita frequência. Muita frequência. A autoimunidade, tá, gente, em si já poderia ser uma consequência também da hiperpermeabilidade intestinal. Então, assim, tem várias causas, né? A dieta, estresse crônico, né? Até pelo aumento do cortisol e tudo mais. Tem vários mecanismos envolvidos. A gente tem muito a questão da idade, né? Bebês prematuros, pessoas muito longevas, com 80, 85 anos, 90 anos. Tem a questão que eu já falei aqui, da medicação, tá? Da medicação, que pode ser o anticoncepcional, pode ser os anti-inflamatórios não hormonais. Acontece muito, tem muita gente abusando hoje em dia de anti-inflamatório, toma anti-inflamatório por conta, não é indicado. Antibióticos, quem faz quimioterapia, né? Os quimioterápicos também não é legal. A gente também vai encontrar como causa os polimorfismos de IgA secretória. Então, assim, tem várias causas. A causa principal, disbiose e glúten. As Pronto. causas principais. Então, se a pessoa, né? E aí, gente, disbiose é investigação, né, o Eurípides? É anamnese, é perguntar, ver histórico, ver um monte de coisa. Eu já peguei pessoas extremamente disbióticas com zero queixa gastrointestinal. A digestão tá boa? Tá boa. Não sei o quê. Tá tudo bem. Eu falei, não, tem alguma coisa ali que já começa no estômago ali, não é possível. E aí você pede um exame de fezes, um coprológico funcional, e aí você vê que a pessoa não está digerindo absolutamente nada. Não digere folha, não digere amido, não digere gordura, não digere proteína, não digere nada a pessoa, né? E aquilo dali precisa ser corrigido. Então, se a pessoa tem disbiose, a chance dela também ter a hiperpermeabilidade intestinal também é grande, né? Em algum grau ela pode ter ali. Em algumas pessoas vão ter mais sintomas, em outras nem tanto, né? Mas é importante a gente começar a conversar sobre isso, porque eu acho que ainda tem pouca informação sobre em português. Acho que em inglês está muito difuso, vejo as pessoas falando muito. Felizmente, no Brasil, eu ouço muitas pessoas falando de disbiose,
e amém por isso, mas a gente precisa explorar um pouquinho mais e entender, né? O que isso, a consequência disso, de sintomas. Eu acho que o pior, gente, cenário é esse estado de inflamação sistêmica, um estado de inflamação sistêmica que vai sendo perpetuado pela falta da base, pela falta dos pilares de uma vida saudável, que é alimentação, contato com a natureza, exercício físico, exposição solar, sono de boa qualidade e por aí vai. E aí, o que a gente tem, voltando aqui um pouquinho para a tireoide, a gente tem no hipotireoidismo de Hashimoto, a gente tem, e na doença de Graves também, que é uma outra doença autoimune da tireoide, que tem como consequência o hipertireoidismo. É possível ter as duas ao mesmo tempo. Por quê? Né? Compartilham ali características genéticas e também porque, novamente, é o sistema imune que não está funcionando bem. Então, quando o sistema imune não está funcionando bem, do mesmo jeito que ele ataca a tireoide, ele pode atacar a sua pele, ele pode atacar suas articulações, pode atacar seu cérebro, pode atacar tantos outros órgãos. O céu é o limite, infelizmente. E aí, dentro da doença de Hashimoto e da doença de Graves, o que a gente tem? Essa aqui, por exemplo, é uma tireoidinha modelo, né, gente? Não é igual assim na vida real. Mas é um modelo de tireoide. Isso aqui é uma tireoide saudável, ela tá bem. E essa aqui é uma tireoide com Hashimoto. Ela já começa a mudar a morfologia. E o que acontece? Tanto na doença de Graves, eu tenho ali a tireoidezinha da doença de Graves, tanto na doença de Graves quanto na de Hashimoto, a gente tem um quadro de inflamação crônica progressivo, ou seja, a sua tireoide ela vai ser frita pelo seu sistema imune até ela perder toda a função. Simples assim. Então, olha como que é importante a gente cuidar do nosso intestino, porque quando a gente cuida do nosso intestino, a gente está cuidando do nosso sistema imune. E aí, essa é uma questão muito importante, essa questão da inflamação. Esse estado inflamatório, né, que uma falta de integridade, eu vou chamar de integridade intestinal pode ocasionar, né, essa coisa. E é uma coisa que se retroalimenta, né? Mais permeabilidade intestinal, mais inflamação sistêmica, né? E você tem que cortar esse ciclo, né, para que as coisas comecem a se equilibrar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Eu achei aqui a fotinha. Deixa eu virar minha câmera para vocês verem. Ó, desse lado aqui, ó, tá normal. Olha aqui, ó, tá um juntinho com o outro. Aí a gente tem aqui as junções estreitas. Gente, uma célula epitelial, outra célula, tá? E aí, ó, duas células epiteliais. Aí aqui, olha só. As toxinas, as proteínas, elas não passam. Não passam. Agora, aqui já passa, tá vendo? Elas já foram rompidas. E aí, ó, começa a pegar fogo aqui, ó. Começa a vir célula dendrítica, célula T, macrófago. O céu é o limite, tá vendo? E enquanto que aqui tá tudo bonitinho, tudo ajustadinho, tá? Então, isso é interessante vocês verem que dá uma ajuda, né, a memorizar. Excelente. Tânia, então vamos lá. Tratamos o terreno biológico, fizemos a modulação intestinal desse paciente, tá tinindo, o leak gut foi embora, a desbiose está controlada, aí vem aquela dúvida de sempre, né? Então tá, agora eu dou iodo para o paciente, é só iodo que resolve, tem algum outro nutriente para eu alimentar a tireoide? O que você me conta? Então, eu fiz uma palestra sobre isso, ela durou só 90 minutos, só para responder isso. Mas eu vou tentar responder em pouco tempo. Quando a gente fala de nutrição e tireoide, tem muito esse engano, né? De ser só iodo, iodo e tireoide, iodo e tireoide, iodo e tireoide. A tireoide, ela é o único órgão do corpo capaz de absorver o nutriente iodo.
absorver e aproveitar, né? Que é uma das matérias-primas para a formação dos hormônios tireoidianos. Aí a gente tem a forma inativa do hormônio, que é o T4, e a gente tem a forma ativa do hormônio, que é o T3. E aí, o que acontece? Eu acho que a suplementação de iodo ela tem que ser muito cautelosa, tem que ser feito muito no caso a caso, muito individual, dependendo da resposta imune do paciente, de como que ele esteja, se ele estiver muito desestabilizado, a suplementação de iodo pode causar uma resposta imunogênica ainda mais forte. Então, tem toda uma questão, tá, com pacientes que têm doença autoimune e que vai suplementar hormônio. E aí eu vejo muita gente falando dos bioidênticos, de não sei o quê, nananã. Por exemplo, uma pessoa que ela tá muito reagente, tá? Porque pode demorar mais de um ano, gente. Pode demorar anos, dependendo do desequilíbrio, para tudo ficar zeradinho, bonitinho. Não vamos mentir, tá? Então, essa pessoa, ela tá tão reagente que ela pode ter uma resposta autoimune ao hormônio. E aí os bioidênticos, eles tendem a ser mais antigênicos, ou seja, eles tendem a estimular mais essa resposta autoimune do que, por exemplo, um hormônio que ele é só biocompatível, como é o, por exemplo, da levotiroxina sódica. Então, é muito complicado essa questão do iodo. Tem pacientes que vão se beneficiar com Hashimoto, que vão se beneficiar de uma dieta pobre em iodo e vão diminuir a resposta autoimune. Então, acho que a questão do iodo é muito 1 a 1. E aí, a conversinha, né? Quando a gente fala de eixo, gente, aí tem eixo tireoide-intestino, tem eixo tireoide, hipófise, que é um eixo assim bem reguladinho, bem juntinho, tem eixo tireoide, fígado, tem eixo tireoide adrenal. Quando a gente fala de eixo, é um troca-troca de informação. É que nem eu e o Eurípides aqui, né? Então, o eixo Tânia Eurípides. Aí o Eurípides me fala uma coisa, eu respondo outra. E aí tem um troca-troca de lá para cá e daqui para cá. Então, por exemplo, dentro desse eixo aqui, Eurípides e Tânia, a Tânia está falando mais porque eu sou a convidada. Mas se o Eurípides estivesse no meu canal, ele que ia falar mais. E aí a gente vai se entendendo ali de acordo com o contexto. É o contexto que a Tânia é convidada ou é o contexto que o Eurípides é o convidado? E a gente vai se entendendo aqui no nosso papo. É um eixo, é uma troca de informações, tá? A gente está trabalhando em conjunto, cada um à sua maneira. E aí, no eixo tireoide-intestino, o que a gente encontra? A tireoide, ela vai atuar no intestino, ela vai atuar no trânsito intestinal. Então, no quadro de hipotireoidismo, é muito comum o quadro de constipação. É um sintoma que eu diria clássico de hipotireoidismo. Eu não diria nem que é um sintoma, porque tem sintoma de tudo, gente, que você puder imaginar. De queda de cabelo a pé rachando, pode ser hipotireoidismo. Então, é muita coisa. Celulite pode ser um sintoma de hipotireoidismo, falta de perfusão sanguínea, e por aí vai, ó. É um monte de coisa. Mas eu diria que a constipação é um sintoma clássico, tá? E aí a gente vê as pessoas ainda naquele paradigma antigo. Antes era só assim: água. Aí depois foi água e fibra. Agora é água, fibra e gordura. E não é. Não é por aí. Então, constipação é um sintoma seríssimo. Pode ser um sintoma emocional, pode ser um sintoma muscular. A gente vê a osteopatia trabalhando nisso. Pode ser uma questão anatômica, por exemplo, retocele, né? Tem tantas questões que podem alterar o funcionamento do intestino e causar uma constipação. E agora você descobriu mais uma, que é a hormonal, no caso do hipotireoidismo. Tem outras questões hormonais também que vão estar ligadas à constipação, não só os hormônios tireoidianos. Então, essa é uma relação muito íntima nessa questão do trânsito intestinal. No hipertireoidismo, a gente vai ter o contrário. O paciente ele pode ter um quadro ali de diarreia por hora por outra, e aí ele não consegue relacionar aquilo dali. Caramba,
Foi alguma coisa que eu comi? Nossa, eu tô comendo tudo certinho, só tô comendo em casa, eu não tô usando fritura, eu não tô comendo nada, tudo cozido, não tem nada cru, só eu que passo mal, ninguém da minha família mais passa mal. O que que tá acontecendo, né? Pode ser também, tem essa questão, pode acelerar e pode desacelerar. E basicamente a tireoide mandando no intestino é isso, tá? Mas a informação que vai do intestino para a tireoide é muito mais rica. E aí a gente pode ter. A gente tem várias questões, né? E tem ali. O intestino é onde o corpo absorve os nutrientes para produzir o hormônio. O T4, o T3, principalmente. E se faltar, gente, matéria-prima, como é que a gente constrói alguma coisa sem matéria-prima? Como é que eu construo uma casa sem tijolo? Como é que eu construo o hormônio tireoidiano sem tirosina, sem iodo? Né? A gente vai precisar também dos cofactores para a atuação das enzimas. Então, a gente precisa converter T4 em T3 e a gente precisa das desionadas para fazer isso, que são as enzimas. Existem 3 tipos de enzimas diferentes. Então, aí a gente vai precisar de vitaminas do complexo B, zinco, ferro, importantíssimo, ferro, muito importante. É uma selenoproteína, né? Essas enzimas que fazem essas conversões. Então, é muito crucial que o seu intestino esteja bem, porque a gente precisa dessa questão absortiva. Tânia, não tenho tireoide igual você, eu tomo só hormônio. Você vai absorver esse hormônio aonde, Chuchu? É no intestino. Mesmo que você não produza hormônio, não precise de matéria-prima, por exemplo, no meu caso, você ainda está dependente das enzimas. Por exemplo, você vai estar dependente de absorver aquele hormônio, né? Você vai ter que fazer é toda uma relação assim muito íntima de intestino, né, e tireoide. E outro ponto, né, é que no intestino há ali uma conversão de mais ou menos 20% de T4 em T3, a maior parte feita no fígado, né? Tem a questão do ciclo enterohepático, que vai fazer a degradação ali, que é um sisteminha meio que de vai e volta, então parte é degradado, parte é reaproveitada. Então, é muito importante que o seu intestino esteja funcionando bem para você conseguir absorver e converter esse hormônio inativo em hormônio ativo. Sem esse intestino funcionando bem, você vai ficar dependente por exemplo, da forma ativa do hormônio, de ficar tomando só o T3, nem o T4 serve, tem que ficar tomando só o T3, e é bem complicado essa relação para você ajustar essa dosagem de hormônio, porque aí você tem que compensar um outro órgão que também não está funcionando como deveria, que é o intestino. Né? Aí você tem que compensar 2 órgãos, e aí o trabalho é muito mais complexo. E o que acontece na maioria dos casos? O paciente não tem melhora de sintoma. Ele vai tomando hormônio, às vezes vai progredindo na dose, progride, e não tem melhora significativa no quadro clínico. Ou seja, continua com aquele quadro de muita fadiga, dificuldade em perder peso, dificuldade até para fazer memorizar, concentração, né? É muita dificuldade uma pessoa que está descompensada a nível de hormônio tireoidiano. Como eu disse um pouquinho antes, a tireoide mexe com tudo, né? Tudo, absolutamente tudo, né? Do cabelo até a ponta do pé. Então, imagina você estar deficiente de algo que você é dependente. Não existe vida sem hormônio tireoidiano, tá? Não existe. Se você não tem hormônio tireoidiano, você morre. É tipo insulina. Não tem insulina, você morre. Então, é bem complicado essa questão. Pronto. Esse assunto é válido, né? Dá para a gente fazer umas 10 lives aí só para escolher um pedacinho para ir destrinchando, né? Mas deu para
entender bem a importância desse eixo, que era o mais importante que a mensagem que a gente queria passar, né? Aí teve perguntas aí de quando começar a tratar. Eu já passo assim, que isso que você falou que é o básico, esse terreno biológico, isso aí é para ontem, gente. Não é esperar dar problema na sua tireoide. A tireoide, quando está gritando, os mecanismos de compensação ali já chegou no limite deles. Então, quando que eu começo a tratar? Aí pergunta de número de exame. A gente nem olha praticamente exame inicial direto no problema, no terreno biológico. A gente começa por aí. É óbvio que o exame me dá um piso ali para eu ter uma noção do grau do problema da pessoa. Mas não é o mais importante, né, Tânia? O pessoal se pega muito a números, né? Os números sem o paciente não dizem nada. Então, tipo assim, se a gente pega um paciente, se a gente pega só o exame dele, a gente não tem nada, né? Os exames, eles são complementares. Eles se chamam, literalmente, gente, a gente aprende assim na academia. É, exames complementares, porque eles complementam a clínica do paciente, né? O que ele tem relatado, o que ele tem se queixado, o que tá, perda de, né? O quanto que ele tá funcionando, de acordo com a visão da medicina funcional, a gente vai ver assim, peraí, já teve perda de função ou não. Exato. Ah, suplementação, tá. Dá tempo, amigo, de eu falar um pouquinho sobre os suplementos? Sim, sim, com certeza. Faz parte aí até das dicas, né, que a Tânia tem pra gente aí. Então, o nosso. Tá, Hashimoto. Gente, eu vou falar Hashimoto, mas serve para Hashimoto, serve para lúpus, serve para doença de Graves, serve para questões autoimunes, esclerose múltipla, enfim, psoríase e por aí vai, tá? Então, assim, a gente tem alguns nutrientes que são bem interessantes para suplementar. A gente, felizmente, a gente já todo mundo careca de saber a base da vitamina D, né? E tem uma questão específica com a vitamina D, que os níveis de vitamina D eles podem meio que definir qual vai ser a sua resposta imune. Pode ser um preditivo, né? Então, tem níveis de vitamina D que a gente vai ter um sistema imune mais ativo e a gente vai ter meio que uma curva em U, onde ele vai estar mais deprimido, né? Mais suprimido, uma imunossupressão que pode ser interessante, por exemplo, num caso grave de autoimunidade, pode ser mais interessante a gente ter esse efeito imunossupressor do que esse efeito imunoestimulador, tá? Então, assim, a indicação da vitamina D é caso a caso. Nunca queira ter a sua vitamina D em 30, tá? Nunca. Aí vai depender um pouquinho, né, da sua demanda, qual é o seu caso, qual é o seu problema, mas 50 e aí depois a gente define o quão alto vai estar. Tem que estar acompanhando o exame também de PTH, porque é um eixo, então tem uma conversinha, né, da paratireoide aí com os níveis de vitamina D. O nome paratireoide é mais uma localização geográfica, não é uma tireoide extra, nada disso, tá? Mas tem toda uma questão aí de metabolismo do cálcio, tá? Então é bem importante essa vitamina D tá num nível bacana, mas também com PTH num nível legal, tá? Que é esse hormônio paratireoidiano. Outro nutriente que é legal, né? Que geralmente a gente não consegue em quantidades satisfatórias por conta dos antinutrientes, tá? É o zinco. E ele é muito interessante. Ele tem uma ação antiviral legal. Ele age sobre a enzima de cascata inflamatória. E só que ele tem uma questão, né? O zinco, ele tem não chega a ser um eixo, mas ele tem uma relação com o cobre, né? Então, dependendo do quanto você for suplementar de zinco,
tem que ter alguma quantidade de cobre. Eu geralmente passo os dois juntos para não ter caô, para não ter erro, mas sempre por exames. Eu gosto muito de exames. Eu já vi pessoas com cobre altíssimo. O que eu faço lá? Vou lá e taco zinco para eu equilibrar aquilo dali, né? Fica belezinha. Gente, exame é muito legal para isso, tá? Parece que é besteira e tal, mas besteira é você gastar dinheiro com um monte de suplemento que você nem sabe se precisa. Eu não parto do pressuposto que você não precise, que você precise, né? Eu parto do pressuposto que eu tenho que ver seu exame, o histórico, como é que é a sua alimentação. Eu já peguei paciente, né, do norte do Brasil, que é uma região que consome muito a castanha do Pará, e a paciente tinha o selênio lá lindo, maravilhoso, espetaculoso, e nem pensei em suplementar selênio. Né? É uma suplementação interessante, por exemplo, para quem tem questões de tireoide, tá? Não necessariamente para a imunidade, mas para as questões de tireoide pode ser muito importante sim o selênio, tá? E aí, novamente, é legal ter o exame. Um outro bioativo, na verdade é um hormônio, né, gente? É a melatonina, pode ser interessante, tá? A suplementação dela. A melatonina, ela foi já considerada suplemento alimentar pela Anvisa. O nutricionista pode prescrever numa dose bem pequena, bem baixa, que é bem legal. Aqui na Europa é muito utilizada essas subdoses, né? Aí no Brasil permitido seria 210 microgramas ou 0,21 miligramas. É uma dose bem usada aqui, com bastante sucesso. E aí, essa melatonina, ela pode agir como um antioxidante importante. Olha que legal, a gente achando que a melatonina é só o hormônio que induz ao sono. Não necessariamente, ela pode ter um efeito aí bem interessante e ser interessante. Qual é a melhor forma de se obter melatonina? Gente, é você respeitando, né, o seu ciclo circadiano, dormindo no horário certo, né, acordando no horário certo, não é aquela coisa que fica, né, que abusa de telas ali a noite toda e vai dormir meia-noite, vai dormir 1 hora da manhã. Isso não é legal, tá? Ou você consumir mais do precursor da melatonina, que é o triptofano. Aí você vai encontrar muito na dieta carnívora. As carnes, peixes, queijo, você vai encontrar aí o triptofano, que é um precursor da melatonina. Você une isso, por exemplo, a um estilo de vida que respeite seu ciclo circadiano, aí é tudo de bom. Aí dá show, não precisa suplementar, tá? Não tem um exame para saber nível de melatonina, para quem quiser saber assim, não é algo que a gente prescreva olhando o exame, tá? Para quem quiser saber. A vitamina C, né, que é um antioxidante maravilhoso e bem conhecido, tá? Novamente, em excesso, nada legal, pode causar aí, por exemplo, problemas renais. Vejo pessoas que tomam uma quantidade muito alta de vitamina C, então fica ligado. Ah, esqueci de falar uma coisa do zinco. Em jejum, a galera aí do jejum, não tome em jejum, tá? Eu sei que tem muita gente que acompanha a gente que gosta de jejum, dá um desconforto, um mal-estar gástrico, assim, horrível. Eu sinto, assim, é horrível, horrível, horrível. E um outro, esse tem sido meu suplemento, acho que mais prescrito 2020, 2021, que foi o NAC, que é o N-acetilcisteína, que é um aminoácido, né? Que é maravilhoso, que ele age como um precursor de um antioxidante hepático muito poderoso, que é a glutationa. Para quem tem problemas de tireoide, gente, maravilhoso. Nossa, muito maravilhoso, tá? E ele ajuda muito, tá? Pessoas que, por exemplo, têm esteatose hepática, quem tem algum problema já hepático, isso é bem comum em quem tem problemas de tireoide, porque dá dislipidemia, dá alteração de enzimas também,
tá? Enzimas hepáticas, TGO, TGP, ALT, gama-GT. Então, geralmente, em quem tem problemas de tireoide, essas taxas estão muito alteradas. E o NAC, ele pode dar essa ajudinha aí, tá? A nível hepático. Gente, tem o ômega 3 também, que eu acho que tá todo mundo com essa ação anti-inflamatória. A gente consegue na alimentação. Aqui eu consigo porque eu tô na Noruega. Alguém perguntou, NAC é bom para Hashimoto? É maravilhoso. Eu tô falando aqui 20 vezes que é bom para Hashimoto. Maravilhoso para quase todo mundo, mas para quem tem Hashimoto especialmente, tá? E o ômega 3 aqui, por exemplo, eu tenho acesso ao salmão. Aí no Brasil vocês têm acesso à sardinha. Então tá tudo certo, né? E quem, né, quiser suplementar, pode suplementar. Não existe uma dose que seja, por enquanto, que conhecida como tóxica e tal. Também não tem exame. Então, né, é um suplemento assim mais que aqui é de supermercado. A gente vai lá e compra e tá tudo certo, tá bom? Que mais? Deixa eu ver aqui. Gente, esses são os básicos. Existem vários suplementos maravilhosos para o nosso intestino, para o nosso sistema imune. Esses aqui são, assim, os basicões que eu vejo que tem muita gente precisando, tá? Gente, alguém tá pensando assim, quando tomar? Quanto tomar? Gente, isso é caráter individual, você tem que procurar alguém que te acompanhe para te passar as dosagens e tal. Não faça muita coisa assim na louca, não, porque a probabilidade, né, de você não ter nenhum benefício, ela é alta, ou de pior ainda, você ter algum prejuízo. Então, assim, tem suplemento que você tem que tomar, mas você não pode fazer o exame 3 dias, 3 dias, no mínimo 3 dias sem tomar. Por exemplo, é o caso da biotina, que altera TSH, altera T4, altera T3 no laboratório, não é que altera no seu corpo, altera no kit laboratorial. Então, cuidado um pouquinho, tem coisas que são bem tranquilas. O ômega 3 é tranquilo, por exemplo. Agora, o resto eu não tomaria por conta, não. Nenhum desses aqui, deixa eu olhar o que eu falei. Eu não tomaria nenhum outro por entender. O zinco depende do cobre, a vitamina D depende do nível de PTH. Então, assim, tem que ter uma coisa bem casadinha, bem arrumadinha, tá? Agora, suplementação para intestino, gente, seria uma outra live com 1000 outras coisas. Essa aqui eu foquei mais na questão da imunidade. Não, com certeza. E o pessoal tem que entender que também não adianta, igual nós falamos lá no começo, nada desses suplementos com o intestino, um terreno biológico destruído, vamos dizer assim, né? O pessoal tem perguntas mais específicas, por exemplo, DHEA é um precursor hormonal, tem que ter cuidado. Coenzima Q10 é um bom suplemento também, magnésio. Então, Magnésio, a Tânia maravilhoso. trouxe isso, coisas mais específicas aí para tireoide. Mas vamos lá, para finalizar, Tânia, eu tenho feito uma pergunta nova, uma provocação para os meus convidados, né? Que por que as pessoas devem procurar a Tânia? Ai, meu Deus! Quem quiser me procurar, né? Eu gosto muito de trabalhar com essa coisa da individualização e dessa coisa da integralidade, né? Então, se você estiver disposto, quem estiver disposto a dar uma reviravolta, sua condição metabólica, intestinal, imunológica, pode me procurar. Uma coisa bem individualizada. Maravilha. Algum livro que você sabe que eu sou viciado nessas indicações, né? Que você leu da última vez que a gente se viu pra cá, que te marcou? Então, eu vou ser muito sincera que livros técnicos mesmo, tudo em inglês, é só coisa, tireoide, doença autoimune, intestino. Então, assim, não tá tudo nesse. Um livro que eu achei bem legal é o livro da Denise de Carvalho, Imunidade de Intestinos e Covid-19.
Tá bem facinho de ler, tá bem legal. Tô aqui com o seu, que você me deu, dessa vez eu lembrei de trazer. Bem bacana. Outro livro que, deixa eu pensar, eu tenho lido mais coisas técnicas ou espirituais, né? Isso. Tô terminando, Eu li- tô lendo o livro Nosso Lar, que é bem legal. a gente tem a questão do espiritismo, né, Tânia? E por ser um amigo em comum que desencarnou, nosso querido professor Diego, você trouxe para mim uma mensagem que ele deixou num canal espírita que alegrou muito meu fim de ano, né? Eu quis deixar documentado aqui isso, né? Que foi muito legal, foi a gente saber que ele está lá do outro lado, já está trabalhando lá do outro lado, né, na questão de ajudar o próximo, deixou recado para os entes queridos dele, né, que veio para cá. Então você também está nessa leitura de É, autoconhecimento tô espírita. achando bem interessante, é bem interessante. É isso. Então pronto, quer deixar um recadinho final para o pessoal? Meu Obrigado, recadinho. Ai, bom. de nada. Meu recadinho final é: coma comida de verdade. Tem muita. Não complique o fácil e não deixe de fazer o básico. Então, faz o básico, coma a comida de verdade sempre. E tem muita coisa que a gente sabe que faz errado e você não precisa de nutricionista, não precisa de médico para te dizer isso, não precisa de nutricionista para dizer que não é legal tomar cerveja, você não precisa de nutricionista para dizer que é para você parar de comer com o celular e comer até tarde da noite, levantar de noite para abrir a geladeira. Então, tem muita coisa que a gente sabe no nosso íntimo, a gente sabe que está fazendo errado, né? Então, ouse mudar e sempre vá no simples. Comer comida de verdade, comida simples, açougue e feira, acabou, fim. Se você vai só no açougue, tudo bem. Não recomendo ir só na feira, vá nos dois ou só no açougue. É... E cuide da sua saúde. Tem muita coisa que você pode fazer pela sua saúde intestinal que não te custa absolutamente nada. Beber água, beber um chá digestivo, fazer um jejum intermitente. Não precisa fazer jejum intermitente de 16, 18 horas. Faz um jejumzinho de 12, 14 horas. Começa a se habituar. Toma água, meu Deus. Toma água, menino. Para de tomar álcool e para de consumir aquilo que você sabe que você não tolera. Se você, seu corpo já deu sinal que você não tolera bem aquilo dali, não força a barra, tá? Respeite o seu corpo, respeite o seu templo. E é isso. Quero que todo mundo fique cada dia mais saudável, mais feliz, mais pleno. Pronto. Então, tchauzinho, novo membro da família, dando Que tchau para você. lindo! Que lindo! Obrigada, amigo, pelo espaço. Prazer. Gratidão e carpe diem sempre. Tchau. Tchau, tchau.